A disseminação da variante Delta é uma das maiores preocupações das autoridades e especialistas. A cepa originária da Índia já é responsável pelo aumento no número de casos de Covid-19, até mesmo em países com a vacinação avançada. Para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto tão importante para nós brasileiros também, ao vivo conversa agora com a gente a professora e infectologista da Unicamp, Raquel Stuck. Bom dia, doutora Raquel, bem-vinda ao nosso plantão, obrigada pela gentileza da entrevista. Bom, vamos começar falando sobre vacinação no Brasil, o ritmo que a gente está e o espalhamento da variante Delta, né? É um momento para ficar preocupado, né? Porque estamos comemorando o avanço da vacinação, mas temos casos e casos sendo confirmados por aqui também. É isso mesmo, Tainá. Bom dia para você, bom dia, Evandro, bom dia a todos que nos acompanham. Apesar de nós termos um momento que nós comemoramos até uma melhora expressiva dos nossos números, né, em relação às internações, em relação à mortalidade, nós temos a variante Delta se espalhando e nós sabemos que o controle da variante Delta ou o risco de diminuir, a chance de diminuir internação e óbito, né, pela variante Delta é com a vacinação completa, né, da população. Então, nós temos uma grande preocupação porque é uma variante que ela se espalha muito rapidamente, ela toma o lugar das outras variantes que estavam no local, isso nós já sabemos dos outros países. Ela causa doença, um quadro, como se fosse um quadro gripal leve nas pessoas vacinadas, mas nas completamente vacinadas, então com 2 doses, para quem é 2 doses ou a Janssen em dose única, nós temos uma diminuição importante do risco de agravamento da doença, então de hospitalização e de morte também. Então é necessário que a gente acelere muito a vacinação no nosso país, tanto do ponto de vista de fornecer a vacina, quanto também das pessoas se vacinarem e completarem a sua vacinação. Doutora Raquel, é importante a gente deixar claro que mesmo vacinadas, as pessoas elas podem se contaminar e aí neste caso a própria variante Delta pode ter uma ação menor ou de menos risco para esses pacientes que já completaram a vacinação, tomaram as 2 doses? Essa variante ela tem algumas características, né, diferentes das outras. Uma delas, Evandro, é exatamente o fato de que nós já sabemos que mesmo os vacinados, eles transmitem a doença e transmitem relativamente bem. Eles tem completamente vacinada, a pessoa completamente vacinada, ela tem uma chance menor, né, bem menor, de ir para o hospital, de ter um quadro grave ou de vir a morrer pela Covid, mas ela transmite muito bem. Então, por isso que, mesmo com a melhora dos números, né, mesmo com a vacinação avançando, nós precisamos das medidas ainda de barreira, aquela que nós já conversamos sobre elas há mais de um ano, que é o uso de máscara, a higienização das mãos e, à medida do possível, manter o distanciamento, à medida do possível, evitar os locais fechados não ventilados. Por quê? Porque a gente não tendo uma vacinação completa da população, mesmo aquelas pessoas vacinadas, elas podem transmitir para outras não vacinadas completamente, ou que a gente sabe que tem uma resposta não tão boa, né, à vacina também. Então, os imunodeprimidos, os idosos, essa população ainda precisa ser poupada. Isso não tem nada a ver com a eficácia das vacinas, né? A eficácia das vacinas, ela diminui um pouco para a variante Delta. Então, se eu tenho uma vacina que antes dava uma proteção de 80%, 90% contra a forma grave, hoje essa proteção para a variante Delta, ela cai uns 10 pontos, né? Ela vai para 80%, vai para quase 70%. Então, há uma diminuição da eficácia, ainda que ela nos proteja bastante, né? Diminui 60% o risco da gente internar, diminui 80% o risco da gente internar, mas a transmissão ela se mantém alta.